Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos reunidos em nome de Jesus. Escutando aqui a oração de Aninha e ali passando uma viagem, meu pensamento ali mostrando. Meu Deus, quantos loucos se levantam na história se achando que é alguma coisa. Homens arrogantes, pessoas más, perversas, querendo uma adoração que não lhe pertence. Aí Deus diz, não dou um simples viro para botar você de pé, joelhado, caído, para mostrar que todo o seu conhecimento é nada diante do meu poder. E mais surpreendentemente, mais do que isso aí, é saber que esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão poderoso, se importa comigo e com você. Isso é maravilhoso. Isso é motivo de nos enchermos de alegria. Não estou falando aqui de uma exceção de problemas, de dores. Passamos por momentos realmente difíceis da nossa vida, da nossa história. Mas o servo de Deus, o cristão, ele tem em mente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser a pior situação. Nós compreendemos e entendemos que é para quê? Para a glória e louvor do nosso Deus. Sei que o momento é um momento de quê? Um momento de cuidados, momentos de nos refugiarmos, de podermos tomar algumas cautelas, algumas precauções que é necessária. A nossa igreja tem sido assídua nesse ponto. Eu tiro o chapéu para a igreja nesse ponto. A igreja presbiteriana realmente abraçou essa causa, esses cuidados sanitários exigidos pelas nossas autoridades, amados, e isso faz parte de ser um servo. Nós aqui respeitamos as autoridades, viu? Com todos os seus métodos, todas as suas leis, as suas vontades, para que possamos ter o quê? Estamos aqui reunidos, louvamos e adoramos a Deus. Não que estamos aqui assustados, temente de um vírus, mas estamos aqui de um vírus ou de uma bactéria, seja o que for. Sabemos que todas as coisas é para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que isso venha causar um dos piores males, que para o olhar humano, para a vontade humana, a perspectiva humana, é o fim, é a morte, para nós é o começo da vida eterna. É o fim dos problemas, é o fim das dores, é o fim das angústias, é o fim da imperfeição. Agora não. A morte do cristão para Deus é o que, amados? É motivo de louvor e alegria. Portanto, estamos aqui nessa manhã consciente e ciente que somos adoradores de um rei todo-poderoso que é exaltado no céu e na terra. Tudo lhe pertence. Não adianta, mesmo os homens arrogantes que burlam leis, que fazem, que acontece, que se acham dono até das pessoas, Deus é o Senhor de tudo e de todos. Portanto, esses arrogantes, um dia, vão baixar o joelhinho, porque a Bíblia diz, e assim eu confio, toda língua confessará e todo joelho se dobrará na presença de Cristo Jesus, o Senhor de todas as coisas. Portanto, amados, isso é motivo de nos alegrarmos. Gostaria nessa manhã de podermos juntos alegrarmos com os irmãos e os irmãos também que estão nos assistindo através das redes sociais, que também se alegre. Sei que o momento é difícil, um momento que nós queríamos estar de forma diferente, bem cheio aqui, os irmãos gostam de confraternizarmos, momentos calorosos, de nos abraçarmos, de nos beijarmos, de podermos se aproximar mais, mas infelizmente o momento exige esse distanciamento, talvez até por um outro motivo, que eu acho que mesmo essa situação, nós podemos tirar proveito dessa situação. São tempos difíceis, está certo, mas eu acredito também um tempo de reflexão. Nós refletimos todas as vezes que perdemos um abraço, perdemos um beijo, perdemos de estar aqui, tudo isso aí fica na lembrança. Fica parecendo uma história, como se você estivesse recordando de um ente querido seu. Por exemplo, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma pessoa querida, que você diz, meu Deus, por que naquele dia eu deixei de passar o dia com aquela pessoa? Fica aquela lembrança de dizer, se eu perdi esse momento. Então, nós somos irmãos e nós nos sentimos vontade de estarmos juntos. E esse momento difícil, essa tribulação que está passando, não só no nosso país, mas em ordem mundial, vem nos alertar e nos trazer
isso à mente para podermos sabermos. Devemos estar aqui sempre na presença do Senhor, junto com o irmão, não perca nenhum momento. Quando passar essa pandemia, se você sentiu vontade de abraçar alguém, de falar, apertar na sua mão, quando tudo isso passar, esse temporal, aperte, fale, se aproxime. Essa pandemia veio nos ensinar que muitas vezes nós podemos estar tendo a última oportunidade de estar com aquela pessoa. Quantas pessoas eu gostaria de abraçar, que eu conheci que não abracei. Infelizmente que agora eu não posso mais abraçá-lo, já partiram. Mas fica somente a saudade. Mas essa saudade nós podemos corrigir com aqueles que aí estão vivos, estão nos ouvindo, e podemos abraçar assim que pudermos as coisas se restabelecerem. Portanto, são esses dias difíceis, dias maus, que Deus vem através da sua palavra, da sua mensagem, dos seus louvores, nos dá o quê? Uma palavra de alento, uma palavra de conforto, promessas que vão nos enriquecer, vamos colocar nossa mente e nosso coração em júbilo, porque Deus tem promessas para as nossas vidas. Nós estamos aqui, eu e você, por causa de promessa. Se eu perguntar aqui, vou fazer uma pergunta simples, retórica. Quem aqui já está aqui por causa de uma promessa de Deus? Levante a mão. O que Deus prometeu para você? Muitas coisas, amado. A primeira delas foi a vida eterna, e isso Ele já cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nós somos devedores a Ele. Deus não nos deve nada, mas vive pagando direto para nós muitas coisas boas. Entre eles, a promessa. Que não. Portanto, amado, as promessas do Senhor são para as nossas vidas, né? O texto que nós ia ler, já adiantei para Tiago, para adiantar o nosso estudo, é o Salmo 121, mas eu gostaria que os irmãos mantessem esse salmo aberto. A gente vai estar lendo, recorrendo sempre ao texto para poder melhor esclarecer aquilo que Deus tem da sua parte nessa manhã para as nossas vidas. É um estudo muito bom, um estudo onde podemos contemplar as misericórdias de Deus, a graça de Deus. Os irmãos já podem ter percebido isso aí através do salmo, né? Esse é um salmo bastante lido e relido por as pessoas, porque é um salmo justamente de alento, é um salmo de romagem que as pessoas falavam, cantavam quando iam em direção ao templo, justamente lembrando das promessas daquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. E essas promessas não foi somente para o povo lá de Israel, essas promessas é para nós hoje, ela está no tempo presente. Portanto, nos alegramos com as promessas de Deus. Deus tem nos dado promessa. Simone? Já foi encontrada a pessoa? Divisão. Os irmãos, tem a divisão de salas agora, nesse momento, já pode acontecer. Até que idade é a divisão de salas? As crianças, né? E adolescentes? Pronto. Então, as crianças e os adolescentes têm a oportunidade de sair nesse momento para seu estudo nas salas, juntamente com seus professores. Salmo 121, amados, todos encontraram? Já estava encontrado mesmo, né? Antes foi lido, mas o Salmo justamente 121. Como falei anteriormente, como os irmãos já notaram, nessa manhã irei falar sobre as promessas de segurança divina. Deus tem feito promessas para as nossas vidas, e essas promessas que Deus fez têm segurança, ou seja,
São promessas que realmente acontecem, porque não são promessas feitas por seres humanos, por seres dependentes de algumas ações ou de alguns acontecimentos para que elas aconteçam. Independente disso, Deus não precisa de nós para que essas promessas sejam realizadas ou aconteçam. Então, essas promessas acontecem porque ela vem de cima para baixo. Ela é prometida por Deus, ela é realizada por Deus e ela é executada pelo próprio Deus. Ou seja, não tem nenhum empecilho ou nem sequer nenhuma chance de que elas possam dar errado. Essas promessas foram feitas e garantidas. Como a gente costuma dizer nas brincadeiras, né? Prego batido e ponta virada. Então, podemos confiar nas promessas do Senhor, porque essas promessas são promessas seguras, umas promessas realmente divinas. Eu sei que no passar do tempo, né, você e eu recebemos algumas promessas, ou fazemos algumas promessas, vamos ser justos também, né? E nós não cumprimos, muitas delas. Se eu perguntasse a você aqui, você já fez alguma promessa para alguém e não conseguiu cumprir? Alguém já te fez uma promessa e não honrou essa promessa? Certamente sim também, né? Quantas e quantas promessas nós prometemos a Deus e não cumprimos? Não as cumprimos. E aí? Se Deus fosse cobrar a mesma sinceridade que Ele tem conosco, a mesma verdade, e não é correspondida da nossa parte para com Deus. Deus tem promessa, amados. E uma das promessas dele é que justamente Ele nos ama apesar do que nós somos. Glórias a Deus por isso. Então, justamente as suas promessas, né? Como eu ia falando, nesses tempos, nesses momentos difíceis de insegurança, nós precisamos de uma palavra de conforto. Eu acredito que palavras de conforto ou palavras que possam trazer ânimo, trazer paz, trazer conforto, tem sido buscada muito mais nesse período. Quantas e quantas pessoas que estão indo embora e você chega lá, naquele momento difícil. Como é difícil falar naquele momento? Você diz logo, olha, você já diz logo, eu não sei nem o que dizer, não é verdade? Uma pessoa está ali, perdeu uma pessoa querida, naquele momento. O que falar naquela hora para aquela pessoa? Meus irmãos, se tivesse uma cartilha que você seguisse e desse certo, todo mundo saberia o que dizer. Ninguém chegava lá dizendo, olha, só Deus pode lhe confortar. Não é assim que a gente diz? Estamos aqui por quê? Porque lhe amamos, estamos aqui para trazer uma palavra de conforto, mas sabendo que essa palavra vem da parte de quem? Do próprio Deus. Só Ele pode trazer palavras de conforto no momento de perca, de dor. Eu e você não temos capacidade e nem podemos tentar. Nós podemos tentar, o amigo compreende, né? O irmão compreende, que você está ali se esforçando, tentando, mas esse momento é um momento difícil, não é um momento fácil, não é um momento que você pode chegar lá e resolver, não tem como resolver. Perder alguém ou passar por um momento difícil, um momento de dor, seja qualquer outro problema, é um momento que só Deus pode trazer o conforto para a vida daquela pessoa. E é justamente nesse momento que nós precisamos de quê? De Deus, de uma palavra de conforto vinda do alto. É nesse momento que nós precisamos da alta ajuda, como algumas pessoas falam, né? Que ajuda, a força, sai de dentro de nós mesmos. Eu lhe digo que não sai. Nós precisamos da ajuda do alto e não da autoajuda nesse momento. Então, são palavras que realmente só Deus pode nos confortar. E Deus tem nos confortado através de quê? Através das suas promessas. Promessas para mim e para a sua vida. E essas promessas são promessas de segurança, promessas que vão lhe trazer alento e promessas verdadeiras, que não vai cair por terra. Então, o Salmo 121, queria que os irmãos voltassem aí sua atenção para o Salmo 121, ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, deve estar na sua Bíblia da mesma forma que a minha, diz, Deus o fiel guarda dos homens. Não sei se na sua está o rodapé do mesmo jeito da minha aqui, Deus o fiel guarda dos homens. E o salmista começa dizendo, eleva os meus olhos para onde? Para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem dos montes? Quando nós estamos em perigos ou estamos necessitando de uma ajuda, nós olhamos lá assim para o Cruzeiro da Serra,
lá para o monte, para a montanha. E aí, Maurício, quando a coisa aperta, que a negada vem para cima com tudo, com fuzil, com arma, com tudo, nós olha para os montes e está resolvido? De jeito nenhum, amado. O simbolismo aqui dos montes, justamente porque Israel era uma cidade cercada por montes, e de certa parte, aquilo ali dificultava os ataques para Israel. Ele era privilegiado nesse ponto. Eram montes, só que não eram simples montes, eram escorregadios, pedregosos e difícil acesso. Então, já por ser os montes, a parte dessa forma já trazia o quê? Traziam certa segurança. Mas era por causa disso? Não. Era porque os montes simbolizavam o quê? A presença de Deus, que nem um monte o quê? Alguns montes, Monte Sião, e outros montes que realmente Deus se fez presente ali, mostrou sua graça, sua presença. Então, é como se dissesse assim, quando estamos em perigo, nós olhamos aqui para a torre da igreja presbiteriana. A torre vai salvar você? Não, mas é o símbolo do quê? De um local que nós nos reunimos, ou seja, em assembleia, em comunhão, da qual nós dizemos e cantamos que Deus está presente aqui. Não só aqui, em todo canto, mas vem logo a lembrança, né? Quando estamos aqui, a gente diz o quê? Olha, silêncio, respeito, né? O culto está começando, de fato o culto é todo o tempo, mas aqui se exige o quê? Um momento mais de atenção, pede que os irmãos desliguem celulares, que os irmãos evitem de estar olhando do lado, passeando, por quê? Aqui é uma estrutura como qualquer outra, mas quem está sendo louvado e adorado nesse momento aqui? Para que foi reservado esse momento? Foi para um momento de diálogo, de conversa, de olhar as pessoas passar? Não, foi para um momento de quê? De comunhão. Com quem? Com o Criador de tudo e de todos, amados. O Deus vivo, Ele está aqui nesse momento. Então, devemos o quê? Referência à sua palavra, à sua pessoa, e também um respeito até para aqueles que estão ministrando, por falta até de respeito, falta de atenção, está andando, está saindo, está conversando, está vendo celular. Isso aí tudo justamente faz parte do quê? Do momento de culto. Então, esses momentos difíceis, o salmista diz, eu levo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Mas, em seguida, ele já detalha logo, ele diz, olha, o meu socorro vem de quem? Vem dos montes. Não? Não, o meu socorro vem do quê? Vem do céu, ou seja, o meu socorro vem de onde? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque aqui todas as vezes as pessoas que são servos de Deus sempre faz referência de Deus Criador. Você pode ver, se alguém chegar a dizer, você crê em algum Deus? Diz, crê num Deus Criador de todas as coisas. Até faz parte do nosso credo, né? Por que sempre essa referência? Porque justamente, amado, o que mais tem são deuses criados por imaginação humana. Sempre existiu. Até esses loucos que eu falei no começo, que se levantam na história, requerendo reverência, adoração, que estão vivos aí, que estão querendo apertar botões para destruir cidades e povos, tudo, com certas bombas potentes, eles se consideram deuses também. Eles querem ser adorados. Tem país por aí que as crianças, desde pequenos, já aprendem a reverenciá-lo como Deus, como o Senhor de tudo. Por isso que o salmista faz essa definição aqui, serve para os nossos tempos. O Deus Criador. Por quê? Porque o homem não consegue criar. O homem pode olhar para as estrelas. Agora pergunta a ele, diga quantas estrelas tem? Você não é sabido? Você não estudou? Você não é doutor? Você não é PhD? Pergunta a ele, pergunta a um astrônomo. Não tem como, porque justamente é grandiosidade demais. E é nesses momentos que o salmista chega e declara, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. A minha segurança e a minha proteção vem do Deus Criador. Foi Deus que ele criou, amém? Esse mesmo Deus é que ele sustenta, amado. Deus não só criou e entregou a sua sorte, não. Deus criou e a mantém todas as coisas. Se você observar, parece uma coisa simples, tola. Observe uma semente jogada na terra. Eu plantei uma semente aí, me empolguei. Então até era bem branquinho, já estou preto, de tanto estar no sol, limpando o mato. Meu milho está desse tamanho, mas fica incrível lá, a sementinha nascendo, estourando. A força que ela tem de jogar um torrão de cima para poder sair fora. Eu fico olhando, meu Deus, que grandiosidade é essa? Uma simples semente se tornar num pezinho desse, lindo, maravilhoso, dessa forma. É Deus, é o Senhor da criação. Só Ele pode fazer essas coisas.
Então, observando as muitas bênçãos que Deus tem dado para a nossa vida, eu gostaria de caminhar com você em algumas bênçãos, alguns tipos de bênção que nós recebemos de Deus durante todo o nosso tempo aqui e, com certeza, a bênção final, que vai ser a bênção que Deus vai dizer naquele dia: vindos benditos do meu Pai, né? Essa é a melhor bênção que nós vamos escutar naquele grande dia, quando Deus justamente Jesus colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e entregar o trono a Deus Pai Todo-Poderoso, todos os seus inimigos. Então vamos lá. Quais as características dessa proteção, né? Então vamos lá. As promessas de Deus. Então, em primeiro lugar, primeira bênção. Bênção de quê? De segurança. Ela é divina e sobrenatural. Então, a primeira bênção que Deus nos dá, ela é divina e sobrenatural. Ou seja, quando o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, ele não quer dizer que o meu socorro não vem da natureza. Os montes eram usados como proteção, realmente se via. É tanto que eram feitos cidades e montes, né, aliás, muralhas enormes, muralhas que realmente dava para um carro passar por cima, passar pelas muralhas. Não era muralhas simplesinhas, esses muros que a gente faz aqui, né, de 12, 10 centímetros, né, quando reboca. Não, eram muralhas mesmo. As muralhas de Jericó mesmo eram intensas, eram grandonas e altas, muito altas, justamente que eram cidades fortificadas, porque aquilo servia de proteção para quê? Para os ataques dos inimigos. Mas para o cristão, o servo de Deus, o socorro dele não está na muralha, não está nos montes, mesmo que seja o favoreça algumas regiões, né? Tem tanto que tem regiões que, quando vai haver uma batalha, né, primeiro vai o quê? Um estrategista de guerra, olhar aquela região e ver qual o proveito que pode tirar do quê? Daquela região. Por exemplo, a região amazônica aqui do Brasil. Se viesse invadir o Brasil pela Amazônia, a maioria dos nossos inimigos ia tomar um couro muito grande. Por quê? Porque a Amazônica é única, com sua vegetação, com seus perigos, com seus desafios, e os nossos soldados são altamente treinados para defender aquela região, o Exército Brasileiro. Então, isso aí já ia fazer o quê? Favorecê-los. Ia ser o quê? Um ponto negativo para aqueles que viessem tomar a nossa região, tomar a nossa terra. Então, justamente isso, o socorro, ele não vem da natureza. O meu socorro não vem também dos ídolos. Nós não cremos em ídolos, é tanto que os irmãos podem olhar aqui, não tem nenhuma foto de nenhum pseudo, nenhuma imagem, nem nada. Não porque esses ídolos, foto, alguma coisa de ídolos passados, nem pessoas que nós gostamos, nós deixamos de recordar. Temos fotos de pessoas e de parentes, todo mundo, como forma de recordação. Mas como forma de socorro, ou pelo menos de apoio, de nos resgatar, de nos ajudar, de forma nenhuma. Então, nós não temos justamente isso, porque não cremos que os ídolos são o quê? Não são nada. Não é, Maurício? Maurício uma vez arrumou uma briga, porque disse na rádio que os ídolos são, leu Jeremias lá, são semelhantes ao quê? A espantalho no plantio de pepino, né? Pipinal. Meu Deus, isso deu uma confusão. Ligaram para o Maurício, ligaram para ele, porque o Maurício, e ele teve que explicar que estava lendo somente a palavra, que estava falando que os ídolos eram apenas algo que não contribuía e nem tampouco fazia medo nenhum. Estava ali só por fazer medo. Justamente isso. Então, não cremos nos ídolos, não temos ídolos. Por isso, nós louvamos a Deus e um dia veremos a sua face como Ele é. Se Deus quisesse que tivesse uma imagem dele, até mesmo que naquele tempo não tinha, né? Não existia foto, não existia nada, somente o pessoal fazia escultura em pedras, ou caldeia, calcava, todo mundo, mas se ele quisesse, certamente nós teríamos, mas ele não quis. Foi o primeiro mandamento: não terás outros deuses, não farás para ti imagem e semelhança nenhuma. Então, de acordo com o que Deus diz, nós cumpramos a risca. Vamos mais, meu amado. O meu socorro também não vem dos recursos militares. Olha aí, Maurício, pegou na gente agora, viu? Não vem dos recursos militares. Meus irmãos, o exército mais invejável do mundo, se é que podemos dizer assim, né? Mais forte, mais poderoso e mais potente que as nações temiam, certamente é o exército americano.
O exército americano, ele investe bilhões por mês, bilhões por ano, para ter o quê? O melhor exército, o mais potente do mundo. Mas eu pergunto a vocês, esse exército forte, essa polícia tão bem treinada dos Estados Unidos, resolveu o problema da sociedade? As pessoas podem dizer lá que ninguém é assaltado, ninguém morre por disparo de arma de fogo, ninguém, lá não é cometida algumas barbaridades, como estupro, espancamento. Infelizmente não dá. Eles têm certamente o seu poder bélico para poder combater o seu país, que isso é normal. Mas como socorro e proteção individual, não pode fazer nada, amados. Nós aqui no quartel, eu me lembro que quando chegou aqui o nosso armamento, né, chegou as pistolas, nós trabalhávamos só com revólver até determinado tempo, aí chegaram pistolas e colete. Aí uma certa pessoa que estava do meu lado na hora de receber, quando foram se armar com as pistolas e colete, a pessoa disse, eita, agora sim, agora a cidade está protegida, viu? Nós agora tem força. Aí veio no meu pensamento, meu Deus, se eles soubessem que se o Senhor não guardar a cidade, e vão vigiar a sentinela, não adianta nada. Não que os guerreiros não estejam na rua ali, dando a sua vida, pagando preço alto, mesmo sabendo que suas famílias estão desprotegidas para proteger a dos outros, mas não por isso. Mas é porque o nosso socorro, ele vem do Senhor. Não tem como. Então, o nosso socorro vem do Senhor. Vamos mais. O meu socorro não vem também de dentro de mim, né? Como eu falei até o momento, esse negócio de achar que o cara sou eu, a força que sou eu, vem de mim, isso não funciona. Pelo contrário, tem momento nos perigos que nós vamos conhecer quem é o cara sou eu, viu? Na hora que a coisa aperta, o cara diz, mas rapaz, quem diria que tu corria, hein? Corresse, hein? Me deixasse. Então, justamente isso, amados. O homem é fraco, o homem é falho, o homem tem necessidade, tem carências. Nós não podemos firmar nós mesmos. Já pensou? No começo eu disse que nós fazemos promessas que não cumpramos. Imagina se você e eu fosse o quê? A base de uma segurança certa e perecesse, ficaria todas nas costelas da gente. Não podemos prometer isso porque não temos esse poder. O nosso poder e a nossa força vem do Senhor. Amém. Os irmãos, o rei Davi, quando foi para ser feito ungido como rei, né, de Israel, onde é que ele estava? Estava no campo. E chegou lá o profeta e está faltando mais alguém. Está só um ruivozinho lá, né? Esse ruivozinho lá matou o urso, matou o leão, em seguida, depois, matou o quê? Um gigante. Aí a força era de Davi? Era Davi porque era os irmãos deles que chamavam a atenção pela sua beleza, né? A estatura, força, tudo mesmo. Esses homens não mataram ninguém. Pelo menos a Bíblia não relata que eles matavam o urso, um leão, nada. Porque a força não vem da gente. A nossa força está no Senhor, amado. Se nós só compreendamos isso todos os dias, antes de sair, por que nós oramos? Por que não fazer uma viagem, antes de ligar o motor do carro, nós dizer, vamos orar, Senhor, preciso do Senhor, estou saindo agora, nos livros de acidentes, nos livros de assalto, nos livros de mal. Se a força tivesse em a gente, nós não oraria dessa forma. Só hora ligar o carro e ir embora. Portanto, amados, não vem de nós mesmos. Segundo lugar, amados, a promessa de Deus, ela é o quê? Fortalecedora. Fortalecedora. Ou seja, fortalecedora que vem de onde? De fortaleza, né? Fortaleza. Já viu? Vocês já viram um filme que era chamado A Fortaleza? Acho que Flauski já viu? Não era um filme, era impossível fugir dali, não era? A Fortaleza, ou seja, eles criaram para ser daquela forma, para ser impossível de alguém fugir dali. Só que acabaram fugindo ainda. Então, mais fortaleza, ou seja, uma fortaleza. Então, a promessa do Senhor para nós é como uma fortaleza. Essa mesma promessa não é vista dessa forma para as pessoas que não têm Deus ainda. Por quê? Porque elas buscam tudo isso aqui anteriormente falado. Ou seja, se elas não crerem que Deus pode fazer tudo isso aí por elas, por que elas iam dizer que Deus era isso para elas? De forma nenhuma. Mas nós não, nós cremos que Deus é tudo isso aí. A força de Deus, as promessas de Deus nos garantem tudo isso aí, porque cremos e conhecemos que Deus já nos revelou através da sua palavra. Então, o salmista vai dizer, olhe seus olhos novamente aí agora para o versículo 3.
do Salmo 121. Vamos ler aí o que ele diz, vamos lá? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Não dormitará aquele que te guarda. Amados, falando um pouco ainda sobre a área militar extrema, não existe coisa pior do mundo do que você tirar um serviço com uma pessoa, não, mas que não confia nele, que ele vai dormir. Aquela criatura que já teve o seu tempo de descanso e você diz, olha, agora, olhos atentos, fique esperto. De repente, quando você vai lá tirar o seu cochilo, só aquele momentinho, quando olha, está a criatura cochilando lá dormindo. Você não consegue dormir, eu não conseguia. Toda vez que chegava em casa, só o pó. Mas eu acabava tirando a parte dele, porque não confia. Não pode dormir o guarda é uma atenção 24 horas. Por isso que os quartos de hora são 2 por 6. Por quê? Porque, segundo os especialistas, até 2 horas você consegue ficar atento. Mas passou de sair, sua atenção não é mais a mesma. Você pode até se esforçar, mas você é um ser humano, você não é Deus. Então você tem que o quê? Cumprir esses requisitos para que o serviço possa sair bem. Então Deus diz o seguinte, o salmista está dizendo aqui, diz, olha, eu tenho guardas aqui que são bons, mas que podem dormir, pode perecer, pode falhar, mas o guarda de Israel não dorme. Aí você pode até perguntar para mim, mas Jesus Cristo veio e não dormiu, não foi? Estava cansado, foi para a popa do barco, né, e dormiu lá, teve uma tempestade. Sim, realmente, Jesus Cristo, o próprio Deus, dormiu, porque a segunda natureza era Deus e era humano, né? Já dormiu também para mostrar, para conhecer a natureza humana. Mas o Deus Todo-Poderoso da sua glória, amado, não dorme, Ele não precisa de descanso, Ele não precisa nem que Ele sirva, como se precisasse de alguma coisa. Veja aí o Deus que nós temos. Então, justamente isso, Deus não tira, veja lá o que vai dizer agora, Deus não nos tira das situações ameaçadoras, mas Ele nos fortalece para que as enfrentamos. Amados, muitas situações que vêm sobre a nossa vida, você diz, meu Deus, me dê esse livramento, meu Deus, me tira. E às vezes Ele não tira. Você tem que passar por ela, mas você passa de forma diferente. Você passa por ela com a força que Ele nos dá para passar por ela. Então, justamente isso, essa força, essa fortaleza vem do Senhor. E nós cremos nesse Deus, esse Deus que nos protege como uma parede, como uma fortaleza, justamente isso. Por isso que estamos aqui. A sua presença é confortadora, ela é consoladora, Deus nos consola. Deus está ali preocupado conosco. Parece que tem um hino que nós cantamos aqui, que nós falamos direcionados a um irmão, né? Eu quero chorar quando você chorar, quero sorrir quando você sorrir. Eu fico pensando, amados, que a presença de Deus sobre nossas vidas é da mesma forma. É mais ainda, que Ele ama de forma perfeita e nós os amamos de forma imperfeita. Deus quer estar presente em todos os momentos da nossa vida, como falou a Aninha, estou aqui. Não existem momentos da qual Deus diz, olha, fica à vontade, isso aí você vai poder levar sozinho. Não quero Deus da sua vida e da minha vida um segundo fora dela, amados. Deus deve estar presente em todos os momentos da nossa vida, momentos de alegria, momentos de tristeza, mas Ele está presente em todos eles, né? Quando passares pelas águas, lê esse trecho aqui que está lá em Isaías 43, ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Veja que promessa maravilhosa. Deus falando com o povo de Israel, prometendo isso. Olha, quando passar pelas águas, eu serei contigo, pelo fogo, por qualquer lugar. Aí eu fico pensando, meu Deus, tem vezes que nós andamos de cabisbaixo, entristecido, como se essa promessa fosse feita a Israel lá no passado. E agora Deus está deixando que nós se viramos. Não, essa mesma promessa é hoje. Meu irmão, eu e você só estamos aqui por causa dessas promessas. Você tem ideia de quanto perigo para chegar aqui no Edém? Você pode achar, oxe, você conversa, Monteiro, hein? Monteiro não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não tem bala perdida, não tem nada. Meu Deus, abaixa você pegar a sua moto e descer
Aqui vê o trânsito de Monteiro, quantas barbaridades, quantas vezes tentaram lhe acertar e lhe erraram, não foi? Cuidado, que uma hora eles acertam, viu? Mas vejam só, tantos perigos, uma coisa simples, o trânsito e outros perigos, ou seja, a nossa própria saúde, esse próprio mal que se estendeu, o Covid-19, tudo isso aí são livramentos, são bênçãos de Deus, são proteção que Deus nos dá, e muitas vezes nós, irmão, conta uma bênção aí, não tem nenhuma bênção não, meu Deus, se você fosse contar as bênçãos mesmo, enumerar, você é que não saía mais daqui, nem eu nem você. O culto de oração não ficaria limitado a uma hora e meia não, viu? Era muito mais longo. Mas justamente é isso, irmão, a gente acaba passando despercebido essas bênçãos e essas graças de Deus. Vamos lá, né? Então, a segurança das bênçãos de Deus, ela é o quê? Para os irmãos não perderem a conta, ela é divina e sobrenatural. Segundo, ela é fortalecedora, que nos fortalece. E terceiro, ela é infalível. Irmão, Deus não falha. Glórias a Deus, Deus não falha. Eu estava contemplando mais Luiz, eu e Luiz, às vezes, nós ficamos feito dois bombinhos, sondando as coisas e olhando tecnologia. Nós gostamos de tecnologia, né? Quem é que não gosta, né? E, se perguntarmos aqui, né? Quem é que não gosta você pega um celular desse, você vê quanta tecnologia tem, né? Aí se você perguntar para a pessoa, né, se você queria estar com aquele lanterninha lá atrás, né? Aí a pessoa já fica logo, né? É até perigoso andar com lanterninha daquilo. Eu vou até usar para os irmãos. Quem tiver ande com um lanterninha, manda com desse. Que é negado, quando pega o cabo para roubar com lanterninha daquilo, o pau é maior, viu? Porque está com lanterninha, né? Para você ver como são bons. Então veja, irmãos, é infalível. O salmista diz aí, ó, não dormitirá aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então nós precisamos tomar a iniciativa de nos protegermos. Isso é algo constante em nossas vidas. Aí eu posso dizer o seguinte, não, então o Senhor é o guarda de Israel, nós somos filhos deles, filhos da promessa, então eu posso viver de qualquer jeito, relaxado, né? Posso andar de qualquer jeito, posso desobedecer às autoridades, medidas protetivas, de segurança. É dessa forma? Não, irmão. Nós temos nossas responsabilidades, nossa proteção. Eu não posso descumprir com ordem e proteção que vai guardar a minha vida. Ah, mas o Senhor está comigo, não sei o quê. Ah, o Senhor está contigo, então tu vai subir numa torre e vai pular lá de cima, né? Porque o Senhor está contigo. É dessa forma? Não. Nós temos nossas responsabilidades, principalmente os varões. Tem a obrigação de quê? Nós temos que fazer a nossa parte, temos que cuidar da nossa família, nós temos que cuidar da nossa renda, os cabeças da casa aí, os varões, tem que cuidar da renda da família, porque envolve toda a família. Então, tudo isso aí faz parte de quem? Da pessoa, do dono da casa. Mas que as promessas de Deus, ele é o quê? Ele é cumprida através da nossa vida. Então, justamente isso. Todo o sistema de proteção humano, ele é falho. Por mais que você se surpreenda com a tecnologia que avança a cada dia, né? Os irmãos devem ter visto aí, né, uma sonda que mandaram para Marte, né? Tiago deve gostar de conhecimento, deve ter já olhado lá as fotos de Marte, né, Tiago? Tem um robô, né? E parece que tem sei lá, um super drone que tira foto de cima, né? E fica mostrando. Digo, meu Deus, se a gente for pensar, né? O homem mandou uma nave, né? Seja uma pequena nave, para Marte. Se nós olhamos daqui, nós mal podemos observar as estrelas e a lua, e eles mandam para Marte. Aí você olha, muita tecnologia, mas essa tecnologia pode falhar, pode errar, mas Deus não falha, mas as promessas dele justamente é essa. O Senhor não dorme em serviço. Eu dormi depois do serviço, mas estava cansado. Mas o Senhor não dorme em serviço, amado. Então, na hora que nós deitamos ali, dormimos, como diz Davi, né? Em paz me deito e logo pego o quê? No sono. Por quê? Por que você pega no sono? Por que eu pego no sono? É porque o colchão, aqueles que massageiam, bem macio, gostoso? Não. Se você tiver com tanto sono, você dorme até num colchãozinho simples. Eu já dormi no chão, qualquer um pode dormir no chão. Dependendo do sono, eu acho que a pessoa dorme até
escorado numa porta, né, Flávio? Quando o sono está muito. Mas em paz, a segurança do sono, de que você vai de manhã acordar, é porque Deus está a lhes guardar. É essa que nos dá o ânimo, nos dá a certeza de um bom sono. Deus está o quê? De guarda. Você imaginou um guarda invencível, que está do seu lado, que não dorme, que não falha, está ali lhe protegendo, guardando. É justamente isso, não é anjos como os outros dizem, né? Eita, tem um anjo da guarda. Não, os anjos existem justamente para cumprir a vontade de Deus. Deus mandou muitos anjos realizar muitas missões, mas o guarda nosso é Deus, a proteção vem dele. Se ele quiser usar anjo, quiser quem usar, ele usa, ele é Deus. Mas a nossa proteção vem do Senhor. Eu sei que quem pode, dispõe de tecnologia, coloca câmeras, né? Coloca rede elétrica, né? Coloca muitas coisas, coloca guarda, coloca pessoas armadas. É uma proteção. Está fazendo a sua parte, se protegendo. Mas nós, que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós cremos que nossa proteção vem do Senhor, amados. Não dispensamos a tecnologia. Ela é necessária, mas que isso não seja o nosso alicerce. Esse não é o nosso universo. A nossa base, a nossa certeza de um bom sono vem do Senhor Jesus, da sua proteção. Amém? Vamos lá, daqui a pouquinho acaba, a lição hoje é bem rapidinho. Então vamos lá, ela também é pessoal. Então as promessas de Deus, elas nos dão segurança divina pessoal. O Senhor é quem te guarda. Deus, Ele mesmo, pessoalmente é quem nos protege. A palavra Senhor, se os amados puderem observar aí, ela aparece aí no Salmo 121, que os irmãos leram, 5 vezes. Pode observá-la, 5 vezes ela aparece essa palavra, o Senhor, para justamente enfatizar a proteção pessoal. O salmista queria justamente deixar bem claro que a proteção vinha de quem? Vinha do alto, vinha do Senhor Deus, do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. E ele enfatiza sempre o Senhor. É certo que não dorme, o Senhor é quem fez o céu e a terra, o Senhor não vacila, o Senhor é quem te guarda, e justamente o Senhor é quem te livra do mal, porque ele queria enfatizar que vinha justamente do Senhor. Por que o salmista tinha tanta preocupação em destacar de onde vinha essa proteção, esse apoio, essa ajuda, esse socorro? Porque justamente existia o quê? Muitos dos povos que tinham por certo que seus deuses era quem fazia isso aí. Existiam muitos deuses, como até hoje existe, de outras formas, mas existe. Deuses ainda que as pessoas ainda se dobram, se ajoelham, se buscam, botam a sua proteção, entrega a sua vida a Ele, confia nele, mas nós confiamos no Senhor. Então o salmista aqui, ele olha e destaca bem, olha, a nossa proteção vem do Senhor. Aí se alguém perguntar, que Senhor? O Senhor que fez o céu e a terra. Então pronto, aí acabou, matou a charada, mano. Não tem outra pessoa que fez o céu e a terra. No começo era o quê? Terra era vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Justamente é o início de tudo, livro de Gênesis, né? O início da criação. Ali não está dizendo, Deus fulano de tal ajudou a gente, fulano de tal ajudou. Não. Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, um Deus subsistente, 3 pessoas. Então, vejam, amados, Deus, Ele é o quê? A sua proteção, Ele é pessoal. Então, é esse Deus maravilhoso. Então, essa expressão Senhor, justamente, ela é inseparável. Por que nós sempre oramos e destacamos Senhor, Senhor? Porque justamente Ele é Senhor. O seu senhorio está sobre as nossas vidas, está sobre as nossas casas, nossas famílias. Quando alguém diz assim, olha, você é crente, disse, pela graça e misericórdia de Deus, ore por mim, você vai orar dizendo o quê? Senhor. Pode olhar, se a maioria das orações não começa com Senhor, justamente para mostrar de onde vem o senhorio, a força e o poder. A nossa oração pode alguma coisa? Pode muito nos seus efeitos, por quê? Clamando a Deus. Mas orações fortes, existe oração forte, daquela que digo, a oração do presbítero Maurício é mais forte que a minha. A oração do presbítero Nicélio é mais forte, e mais alta também, né, que o bicho é grande. Nada disso. A oração é tudo uma coisa só. A oração do pastor Altino é mais forte aqui na igreja? Não. Ela pode ser a oração que ele mais ora, que é o pastor que ora direto, né?
Todo culto, todo está presente, então tem que orar mais. Mas veja o seguinte, amado, a nossa oração vem do Senhor. Pode ser o irmãozinho lá, com menos conhecimentos, mais simples, mais pequenininho, que eu digo simplicidade em termos de conhecimento, Bíblia. Assim como eu. Deus vai ouvir da mesma forma. Por quê? Porque Ele sabe das nossas necessidades. Não vai depender de uma oração bonita, uma oração quebrantada, uma oração que fala muito. Por isso que aquelas orações, irmão, que pessoalmente meu, que a pessoa começa a orar e daqui a pouco muda a voz sobe, e a pessoa estica, e a mulher começa a abrir a boca, os homens se aperreiam com essa cabeça, oração de 20, 30 minutos, meu Deus do céu. Será mesmo necessária essa oração? E pode até existir, mas não é independente disso. Deus não se impressiona com oração nem grande, nem pequena, e nem com voz alta, nem com voz baixa, porque Ele sondou o interior de cada um antes de falar. É esse o Deus que nós servimos, amados. Ele não se engana, não. Não tem como enganá-lo. Então, justamente é isso, amado. No Salmo 91, nós podemos ver justamente falando muito sobre isso aí. O que diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Vocês alguma vez já viram em algumas casas uma Bíblia aberta com esse salmo? Mesmo de frente para a porta, né? Tem uma mesmo que eu fui entrar, bati na Bíblia e derrubei a Bíblia do povo. Estava escorado na porta. Eu digo, meu Deus, vamos ver lá que Bíblia serve para muitas coisas. Agora, para escorar a porta também, meu Deus. A Bíblia estava desse tamanho, a mulher botou em cima de um tamborete com um livro assim, escorado na porta. Aí quando eu fui entrar, empurrei a Bíblia, caiu na frente. Justamente isso. Porque as pessoas têm essa forma mista de achar que é dessa forma que as palavras de Deus vão fazer diferença na sua vida. Eu lhes asseguro que esse salmo ou qualquer outro salmo, se não for lido, compreendido e aplicado na nossa vida, ele será mais um livro como qualquer outro. Pelo menos para as pessoas que estão lendo ele e não estão executando, não estão tomando, não estão se apossando da bênção de Deus, das promessas de Deus. Justamente isso. Então, a expressão à tua direita, quando o salmista diz, né? A tua direita é a postura pessoal de um defensor diante dos acusadores. Então, Deus é o nosso guarda pessoal. Deus está ali, amado, nos guardando, e é aquele guarda pessoal. Acho que algumas pessoas já assistiram a algum filme que tem pessoas que fazem guarda de outras pessoas, né? Guarda-costa, né? Tem um filme chamado Guarda-Costa que o cara tem que estar ali fazendo a proteção. Vocês já viram uma autoridade, né? Seja o presidente, seja qualquer outro, talvez uma celebridade, quando ele sai, a agonia que é para aquele segurança. Meu Deus do céu, eu acho que aquele serviço não dava para mim não, porque das duas uma. Ou eu colava muito nele ou eu deixava ele se virar. Porque não dava para ficar daquele jeito não. Porque é muito desgastante. Eu acho que o Maurício já fez alguma segurança da pessoa. É muito desgastante, amado. Porque você não pode estar em cima demais e nem pode estar longe. Porque alguma coisa pode acontecer a ele. E tudo que acontecer, o responsável é a sua guarda. Por isso que justamente Deus, esse guarda que está presente ali do lado, só que de maneira perfeita, a nos proteger que não vai acontecer o nosso mal, porque Ele está justamente do nosso lado. Vamos mais, estamos caminhando já para o final. Quinto, vamos só para lembrar aí, ela é divina e sobrenatural, ela é fortalecedora, as promessas de Deus, ela é infalível, ela é pessoal e ela é completa. As promessas de Deus é completa, amado. Deus não nos dá bênção por a metade. A bênção é completa. O problema é que nós, muitas vezes, queremos mais daquilo que está ao nosso alcance, daquilo que vai nos prejudicar, daquilo que vai nos conduzir por lugares o quê? Áridos, lugares tenebrosos. E Deus não nos dá. Aí você pode às vezes pensar comigo e eu, meu Deus, Deus foi covarde comigo. Tanto que eu pedi isso. Não sabe Ele que aquela bênção seria uma destruição para Ele. Seria por um lugar ruim, seria por um momento de dificuldade. Deus está dando uma bênção também de livramento e a pessoa não está percebendo. Por quê? Porque nós não podemos ver. Eu digo que eu e você, com certeza, nós não sabemos o que, é que vai acontecer daqui a 10 minutos. Nem eu, nem você. Só que Deus já sabe. Ele tem toda a nossa história na palma da sua mão. Os nossos dias estão ali, ó, contadinho.
Por isso que nenhum crente morre antes do dia. Muita gente tem morrido com essa doença, né? Com a Covid, né? Aí você diz, eita, fulano morreu tão novo. Não, ele morreu no dia que Deus marcou. Ele morreu no dia, os dias dele estavam contados para aquele dia. E se for servo de Deus, é que morre no dia certo mesmo. No dia que Deus diz, olha, vem contemplar a minha face agora, vem matar a saudade, vem dar os abraços que tu não está podendo dar lá na igreja, vem dar para mim, vem chorando para eu limpar a tua lágrima. Olha como Deus é bom. Isso é maravilhoso, amado. Eu vi quando o cantor Paulo Sérgio, né? Do grupo Logos, né? Paulo César, né? Quando perdeu a esposa, né? Tudo, choro tudo, e a gente vendo assim, porque infelizmente, né, não pode ter nem enterro, né? São coisas muito restritas. Mas a gente vê assim na face dele o consolo de Deus, vê a tristeza, né? Mas ao mesmo tempo, meu Deus, só Deus podia fazer isso no momento daquele, né? Uma companheira, mãe dos filhos, uma guerreira do seu lado, e a pessoa conseguir manter uma calma, uma destreza, daquele jeito, só Deus mesmo. Por quê? Se ele não tivesse certeza por onde ela está indo, ele teria aquela calma? Ele estaria calmo? Para ele, ela estaria apenas pegando a viagem primeiro. Nenhuma experimento só foi primeiro, depois eu irei. Veja a certeza, é isso aí que tem que acontecer em nossa vida, mano. Deus, o plano de Deus para mim e para a sua vida, ele é completo. Nós passamos por momentos de incerteza, de dúvida, mas esse plano, ele é concretizado porque ele vem o quê? De cima para baixo. Deus não deixará a nossa obra pela metade. A ênfase aqui é a proteção total, completa de Deus. Ele nos guarda de perigo durante 24 horas. 24 horas. Lembra o que eu disse, né? Uma segurança, uma guarda, o máximo com cuidados, com olhares e com eficácia do serviço, 2 horas. Deus 24 horas nos guarda de forma perfeita, de forma que podemos garantir, de dizer, Senhor, eu estou em boas mãos, eu sei o que eu vou aqui, me deitar e acordar, e se por acaso eu não acordar mais aqui, mas estarei acordando nos teus braços, que ainda é melhor ainda, como diz Paulo, eu queria estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas Paulo tinha ainda planos de Deus para terminar ainda e cumpriu até o fim. Portanto, amados, justamente é isso, Deus é esse Deus maravilhoso. O salmista também enfatiza, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, a tua proteção física e espiritual. Então veja, essa proteção nossa, ela não é só física. Nós não somos protegidos diariamente, 24 horas, por uma questão física. Mas existe a proteção 24 horas também espiritual. Porque nós temos um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo, que tem necessidade do nosso corpo. E Deus tem suprido as nossas necessidades. Mas nós temos o quê? Um espírito que também que precisa ser protegido. E Deus tem nos protegido. Quem é o inimigo do nosso espírito, da nossa alma? O diabo. E me diga, Deus é quem nos protege, nos guarda dele. Justamente isso, essa proteção é 24 horas. Nós vamos observar nas pessoas lá fora, buscando essa proteção somente física. A maioria das pessoas, quando fala em Deus, fala pensando numa proteção física. Ou em algo físico, em algo que vai lhe poder lhe render ou lhe favorecer. Mas nós não, nós pensamos nessa proteção dos dois lados, física e espiritual. Porque justamente é isso. Se você tem alguma dúvida, se você realmente é nascido de Deus, é filho de Deus, não tenha nenhuma dúvida que você irá permanecer fiel até o fim. Porque não é você, é Deus que vai lhe guardar. Ele é fiel e justo para acabar uma obra que começou, amado. Deus não é aquele que começa uma obra e vira as costas e vai embora, não. A nossa obra e nossa vida está do começo ao fim. Não existe essa obra, justamente, não, começou e depois você não terminou. Deus não deu essa responsabilidade. Deus mandou o quê? Perseverar, sedes fiel, buscar-me-ei, me acharei. Nós temos essa obrigação, mas a garantia de que eu vou estar um dia com Deus, é Ele que me deu, é Ele que lhe dá. Uma vez eu vi o doutor
doutor Augusto Nicodemos, e as pessoas até se surpreenderam. Quando Augusto disse assim, olha, se a salvação, ele estava falando de salvação, se a salvação dependesse de mim, certamente eu perderia. Você imagina Augusto dizendo isso. Aí eu me lembro que tinha uma câmera do lado, né? Tem umas pessoas que fez assim, ó, com a boca, como dissesse, como é? É verdade. E, meus irmãos, se a sua vida dependesse, a sua proteção de você mesmo, você perderia a sua vida? Muitos aqui fizeram loucuras aqui, antes de estar aqui hoje, não fazem mais, porque Deus conhece a palavra. Fizemos muitas loucuras. Eu fiz loucura, o Maurício fez loucura no tempo que não andava. Ele coçando a cabeça ali, né? Fizemos muitas loucuras. Estamos aqui por quê? Porque eram bons demais? Porque eram jovens, eram fortes? Não. Porque Deus nos guardou nossas vidas, nos protegeu. E a vida de muitos outros aqui, se nós desse essa oportunidade. Justamente, é isso aí. Logo, o salmista, veja esse negócio importante. O salmista, ele falando aqui, ele está falando da saída desta vida e outra coisa. Quando o salmista diz o seguinte, o salmista vai falar dizendo assim, ele guardará a sua entrada, a sua saída. Só que se os irmãos observarem bem aí, o salmista fala justamente o contrário. Ele vai falar justamente o quê? Da saída e da entrada. A ordem não seria primeiro o quê? Ele não inverteu as polaridades, não? Não, porque justamente ele fala de uma saída terrena e de uma entrada na eternidade. A vista dele aqui está olhando para a eternidade. Ou seja, ele fala de uma eternidade, o salmista. O salmista, ele está enfatizando que Deus vai guardar a sua alma totalmente, tanto aqui na terra, como na eternidade, amados. Esse é o Deus que nós servimos. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o protege do maligno. Está lá justamente 1 João, o maligno não lhe tocará. Veja, o maligno, amado, ele não pode nos tocar. Nós somos o quê? Uma proteção, protegido por Deus, fazemos parte de uma propriedade exclusiva de Deus. Então, não tocar. Então eu vou viver relaxadamente. Não. Você tem obrigações e eu. Obrigações para com aquele que está nos protegendo. Entre elas é o quê? Seguir uma vida santa, de santidade. Se Deus nos protege e nos guarda, Ele exige também que a santidade da nossa parte. Ele exige que nós observemos a sua palavra e cumpramos à risca, de acordo com a sua vontade. Sexto e último, amado, para nós terminarmos aqui, ela é eterna. Então, as promessas de Deus é eterna, né? O melhor ficou por último. Ela é eterna, amado. Se você observar quantas coisas passam por essa vida, quantas pessoas que se acham que era eterna, era que fazia, que acontecia, e hoje não existe mais. Somente Deus tem essa propriedade, eternidade, está nele. Então, essa propriedade pertence a Deus, mas que também vai ser ofertada a nós. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, amado. E isso, queria que os irmãos se alegrassem junto comigo nessa manhã, em saber que Deus tem bênçãos de proteção, Deus tem bênçãos de graça na nossa vida. E a maior de todas as bênçãos é a vida eterna em Cristo Jesus. Estamos passando por momentos difíceis, momentos de dor, momentos de luto. Vira a volta, você escuta pessoas próximas a você que partiram. Isso nos entristece, isso nos causa dor, isso nos abate. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho nas promessas de Deus. Soubesse que Deus já tem a sua vida nas suas mãos. Deus não está pensando que vai cuidar de você. Deus já cuida de você. Mesmo se diante do perigo, mesmo se você chegar com esse vírus, a conta de pegar a doença, não se desespere. Entenda que você e sua vida pertencem ao Deus Criador de todas as coisas. Não importa. Se for da vontade dele partir, partiremos para a eternidade. Partiremos para ver a face do nosso Mestre querido. E se for para continuar aqui, é para louvor e a glória do seu santo nome. Seja, como diz um hino, na alegria ou na dor, eu louvarei ao Senhor. Amém? Vamos orar essa manhã? Deus, nós te louvamos o teu santo nome, ó Pai. Te damos graças, te louvamos, te reconhecemos todo o teu poder, toda a tua majestade, a tua glória,
tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, sabemos que o Senhor é um guarda perfeito, não um guarda humano com limitações, com falhas, que dorme, que falha, que tem problemas. O Senhor é um Deus perfeito, o Deus que nos guarda, o Deus que nos livra. Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha consolar corações nessa manhã que andam aflitos, que andam entristecidos, abatidos por esses momentos difíceis. Que essas bênçãos de proteção, Senhor, essas bênçãos que falam da Tua misericórdia, do Teu grande amor, do Teu cuidado, possam inundar a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Que a mídia, a televisão, com suas notícias más, destruidoras de mente, de coração, Senhor, nos afasta da nossa mente. Que nós possamos a cada dia buscar a Tua palavra, nos esquecer dela, nos abastecermos das promessas de verdadeira e divina, infalível, Senhor. Ó Deus, cuida de cada um nessa manhã, Senhor. Cuide das nossas mentes, Senhor, para que possamos manter a mente cativa, uma mente voltada para Ti, uma mente que Te busca, disposta a cumprir com a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Ó Deus, nos livra do mal, nos livra do maligno, do inimigo das nossas almas. Cuida, Senhor, não só da nossa parte física, mas da nossa parte espiritual, para que não vivemos como abatidos, como chorões, como pessoas que não têm de que se engrandecer, não tem nada do que podemos se alegrarmos, se jubilarmos. Nós somos escolhidos, nós somos bênção nas Tuas mãos para louvor e glória do Teu santo nome, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a observar a grandeza da Tua palavra, as verdades que nos confortam. Tira nossos olhos daquilo que tem nos deixado caído, que tem nos deixado prostrado, que tem nos deixado pensativos, entristecidos, Senhor. Que nesta manhã as Tuas promessas de vida eterna recaiam sobre nós e nos anime, nos coloque júbilo, alegria nas nossas vidas. Que nós possamos ser pessoas que levem a Tua palavra, leve palavra de conforto, palavra de paz, palavra de esperança para aqueles desesperaçados, para aquelas pessoas que não têm mais esperança, que acham que tudo acabou. Não, Senhor, nos fazes, para isso que Tu nos chamaste, para sermos canais de bênção, para ser mordomos, sermos missionários nas Tuas mãos, Senhor, não segundo as nossas palavras, mas segundo as Tuas palavras, que é que conforta, Senhor. Nos ajuda nessa manhã, Pai. Nos ajuda a ser de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Faze isso, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. E nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidar o Ministério do Louvor mais uma vez. Vai.